Fala galera, beleza? Então, enfim, nesse vídeo fica a referência para quem estiver procurando, para quem estiver precisando. Aí eu trabalho com caixas de MDF, caixa com tampa, caixa sem tampa, caixa com divisória, e eu faço sobre medida, sob encomenda, tá? Lembrando que eu também trabalho com diferentes espessuras de material. Por exemplo, essa daqui, ó, 3 milímetros. Essa daqui, 6 milímetros. Também consigo fazer com 12, consigo fazer com 15, ok? Aí pergunta, solicita um orçamento. O valor vai variar, obviamente, de acordo com o tamanho da caixa, de acordo com a necessidade. Às vezes quer que faça uma caixinha com furação para puxar e tudo mais, também faço. Caixinha assim, ó, mais baixinho para fazer organização de coisas também. Também tem dá para fazer umas caixinhas tipo essa daqui assim, ó. Só que seguindo qualquer formato com as tampinhas já embutidas. Lembrando que, enfim, nesse sisteminha aqui sempre fica um espacinho na tampa e tal. Agora, se quiser fazer uma caixa que fique bem vedada, e daí a caixa convencional com tampa. Aí é só solicitar um orçamento. E daí, quando for para passar a referência, lembre-se do seguinte. Na hora de perguntar as medidas, geralmente depois eu também questiono a respeito disso. Mas, estando ciente, já mencione isso. Porque muitas vezes a pessoa ela precisa da caixa de uma determinada medida, mas ela tem que considerar se a medida que ela está perguntando é interna ou externa. Se você tirou a medida para colocar algo dentro dessa caixa, então tenha em mente que o que é importante para você no primeiro momento é a medida interna. Então eu desenvolvo a caixa para que tenha essa medida interna e a medida externa ela vai ter um tamanho maior. Se a pessoa, esse aqui é um exemplo só, a pessoa falou tipo 20 por 10, vamos supor 20 por 10. Se ela me disser que é interna essas medidas que ela precisa, esse 20 centímetros por 10 centímetros, ela já considera, por exemplo, se estiver utilizando MDF de 3 milímetros na altura, por exemplo, aqui, mencionando nesse sentido que eu estou mostrando, tá? Mas geralmente essa caixa ela é assim. Mas aí ela já considera que aqui não vai ter 10 do lado externo, vai ter 10,6. Aí lembre-se disso. Agora, se a pessoa falar, não, a caixa eu quero que de fato tenha medidas externas 10 por 20. Aí eu faço 10 por 20, da mesma maneira ela tem que entender que do lado de dentro vai ter uma perda referente à espessura. Então, se era 10 e te desconta 3 aqui de cada lado do material, dentro vai ficar com 9,4. E o mesmo tem que ser levado em conta que também vai acontecer em diferentes espessuras de material. Por exemplo, aqui eu tenho pedido do cliente que ele realmente quer essas caixas externamente, ó. Externamente elas têm medidas idênticas, mas como elas utilizam material de espessura diferente, aqui eu tenho 6 milímetros e aqui eu tenho 3, essa ela tem um espaço maior interno e essa tem um espaço menor, porque o cliente disse, olha, externamente eu quero que elas tenham uma determinada medida. Então, olhando por fora, elas têm exatamente a mesma medida, mas por dentro essa vai ter uma medida menor e essa uma medida maior aqui, por conta do material ser mais fino. Mas basicamente é isso. Aí qualquer coisa, pergunte aí, solicite um orçamento que assim que possível eu já estarei respondendo. Falou!